pretende com isto, que é as pessoas poderem usufruir dos espaços que nós temos, como este espaço que aqui temos, que é um espaço excelente, e portanto as pessoas poderem usufruir deste espaço de forma animada e também uma forma de dinamizar os espaços, porque criando-se este lastro com estas experiências e envolve-se a comunidade cada vez mais no usufruir dos espaços que o professor João da Madeira tem e pode oferecer, reconhecida por toda a gente, tem excelentes espaços para este tipo para as pessoas poderem usufruir. 106.3 É costume dizer-se há chapéus e chapéus. Nas rádios e FM 106. Tema central nesta edição Ipsis Verbis, quando passam 18 minutos das 19 horas, uma iniciativa de escolares. Convidamos para o programa de hoje a professora Anabela Boto e as alunas Cátia Anjos e Sara Santos, do 12º E, que frequentam a Escola Secundária Oliveira Júnior de São João da Madeira. E o tema tem a ver com o Parlamento dos Jovens, que envolve muitas escolas a nível regional e também a nível nacional. Agradeço a todas a presença neste programa. Muito obrigado. Eu começava por si, professora Anabela Boto, pedindo-lhe, enfim, que nos relatasse qual a estrutura deste Parlamento dos Jovens, como é que esta iniciativa se inicia e depois a continuidade ao longo do ano letivo. Esta atividade é uma atividade que já se enrola há muitos anos e todos os anos a Assembleia da República lança o desafio às escolas, propondo um tema em que as escolas vão ter que debater esse tema. E depois todo o processo é como se estivesse na Assembleia da República. Iniciamos com a apresentação das listas, com medidas sobre o debate do tema. Nas escolas normalmente convida-se um deputado para falar sobre a atividade em si ou até ajudar um bocadinho para desenvolver as medidas do tema. Este ano na escola teve o deputado do Bloco de Esquerda, o Dr. Moisés Ferreira. Depois a escola abre listas, os alunos formam listas que se apresentam na escola. A partir daí é todo o processo eleitoral. Faz campanha, tem um período para a campanha, os alunos apelam a todos os colegas do ensino secundário, porque esta atividade é dividida em duas: a atividade do ensino secundário e a atividade do ensino básico, terceiro ciclo e segundo ciclo. Neste caso, estas alunas são alunas do secundário, eu trabalho mais com o secundário. E então processa-se, apresentaram as listas, fazem uma campanha e depois há a eleição. Depois na eleição procede-se ao mastodonte, assim como a eleição normalmente dos deputados. Depois vamos a uma sessão, fazemos uma sessão escolar na escola em que se debate as medidas apresentadas por cada lista. E depois escolhe-se os deputados que vão à distrital. Neste caso, a escola teve 2 deputados e teve 2 deputados e um suplente, que foram à regional. Nessa mesma sessão, vai ser também há um aluno que pode ser candidato à presidência da mesa da sessão distrital. Este ano tivemos uma aluna que se candidatou na sessão distrital, que por acaso este ano foi em São João da Madeira, porque normalmente vai rodando os locais no distrito, e em São João da Madeira as várias escolas, eu não me recordo, acho que foram 32 escolas que concorreram aqui em São João da Madeira, e depois escolhem a medida, o projeto que vão levar o distrito de Aveiro, porque são todos os distritos envolvidos, as regiões autónomas ainda têm os dentro do Círculo da Europa, porque há mais. E, entretanto, este ano foi aqui em São João da Madeira, depois os alunos vão votar, aqui na sessão distrital, vão votar os as medidas que querem propor na Assembleia da República e escolhem também os deputados. Neste caso, foi a Escola Secundária Oliveira Júnior que também
Foram as vencedoras. vencedoras. Aqui, as duas Uma meninas. das. Uma das Pronto, e vencedoras. posso dizer com agrado que a nossa escola já há muitos anos tem tradição. Nós 3 anos consecutivos que levamos alunos à fase nacional, que vai ser, neste caso, na segunda e terça-feira. Em Lisboa. Em Lisboa. Na Assembleia da República. Na Assembleia da República mesmo. Quais foram os temas então abordados? Este ano, como ano. fazia os 40 anos da Constituição da República, tem mesmo a ver com, no caso do secundário, é mesmo a Constituição da República e os desafios ao poder local. Mas normalmente escolhem os alunos no ano anterior, propõem uns temas e depois a Assembleia da República, no início do ano letivo, lança o desafio por um tema ou outro. Muitas vezes o secundário básico não tem nada a ver um com o outro. É mais o interesse dos alunos. Então vamos falar com a Cátia Anjos. Como é que nasceu este interesse? Como é que surgiu esta oportunidade para participares nesta iniciativa? Bem, eu sou franca, eu desconhecia o tema até ter encontrado a professora Anabela, no 10º ano, em que ela nos propôs de imediato, vocês deviam de participar, mesmo até só pela experiência deviam de participar. Estávamos todos receptivos, mas ao mesmo tempo com muita esperança, e então participámos, formámos a lista, fui presidente, na altura a Sara também estava connosco, na lista e tudo. Passei depois com uns colegas meus muito bons também, que também levaram a escola posteriormente à Nacional. Foi ótimo, apesar de eu não ter tido a oportunidade de os acompanhar à Nacional, foi ótimo só ir à Distrital. A partir daí cresceu o interesse e já sabia perfeitamente que nos anos seguintes iria tentar participar novamente e aqui estamos outra vez. E Sara Santos, estas iniciativas desenvolvem mesmo, enfim, o interesse pelo debate, pela questão da cidadania política? Achas que sim? Sim, O que é que tu achas? não só o interesse como outras capacidades que nós, noutros contextos, não teríamos a oportunidade de desenvolver, sejam elas de comunicação, de trabalho em equipa, mesmo de trabalho, sei lá, de gestão de equipa e de debate, ouvir as opiniões de outros e criar as nossas próprias. É tudo oportunidade, sim. E quais são as mais-valias, enfim, que tiras pessoalmente destas iniciativas? Assim, este ano eu fui Presidente da Sessão Escolar, Presidente da Sessão Distrital e agora, na segunda e terça-feira, vou ser Presidente da Sessão Nacional. Portanto, Uma responsabilidade sim, muito grande. sim, é verdade. Estou a brincar contigo também. Sim. Mas é verdade. Assim, é isso que, no fundo, que eu acabei de dizer. As capacidades também de lidar com o imprevisto, que ocorrem sempre. É estudar o guião, é estudar o regimento, mas depois existem sempre falhas ou existem sempre dúvidas dos deputados e há que gerir isto tudo e os tempos também. Sim, muito bem. E achas que os jovens estão hoje muito atentos a esta realidade ou não é uma realidade que os interessa assim por aí? Talvez não seja uma realidade muito próxima dos jovens, mas talvez projetos como o Parlamento dos Jovens possam fomentar este interesse. Muito bem. Enfim, a professora Anabela Boto, as expectativas são muito altas? Muito. Eu acho que a Sara está a ser modesta porque ela fez uma videoconferência na escola em que os candidatos eram 18 candidatos e a Sara foi eleita a presidente da mesa. Portanto, e eu faço a mesma questão. Enfim, os alunos têm interesse cada vez mais por estes assuntos ou nem por isso? é preciso incentivá-los, sensibilizá-los, estimulá-los. E depois é assim, eles desconhecendo, nós falamos, eles sentem assim um bocado, a professora da Assembleia da República e os temas. E este ano, particularmente, o tema não foi muito complicado. É um tema muito técnico, não é? Entre aspas. Ano passado, embora interessante. Pronto, sim, mas sim. Ano passado, por exemplo, eram as assimetrias regionais e que eu própria estava muito mais receptiva para os ajudar o tema eles gostavam mais. Este ano o tema foi difícil. Por outro lado, também coincide, eles têm muitas atividades nas escolas e também às vezes é difícil porque tem que faltar às aulas, fazer a campanha e é muitas vezes complicado conseguir compatibilizar. Mas há uma questão, todos os alunos que vão ao primeiro ano, eles esforçam-se o máximo para conseguir ir até ao final, que é o 12º. Quando eles vão a primeira vez, nunca mais desistem. Eu sei que já referiu, mas enfim, sumariamente então, nestes 2 dias que vão estar na Assembleia da República, vão fazer esses debates de que forma?
É assim, na segunda-feira vai ser reunida em comissões. Sim. A Cátia já sabe a comissão a que vai pertencer, em comissões em que cada comissão tem um deputado a acompanhar, e depois, na segunda-feira à tarde, vão estar reunidos em comissões. E depois, cada comissão vai analisar as medidas propostas por cada círculo eleitoral. E na terça-feira é mesmo na sala do Senado, em que eles vão debater as medidas para depois surgir as leis, entre aspas. Não é? E sendo que a Assembleia da República está aberta a estas iniciativas, enfim, com a participação de deputados, com a participação dos responsáveis? Está, eu acho que sim. Por acaso acho para já, eles é que comparticipam tudo. Sim. A Assembleia da República, os custos de O transporte, Estado, claro. Sim. os transporte, a estadia, a alimentação, isso tudo. E depois disponibilizam deputados para vir às escolas e lá também. Acho Quantos que sim. alunos é que estarão mais ou menos envolvidos nesta questão? Ora sabe? bem, os Do que vão país a todo, Lisboa exatamente. é do país todo. Portanto, temos 18 distritos, 2 regiões autónomas e mais a eleitoral. Portanto, estamos a falar, a nossa escola leva 4 alunos, Portanto, porque a Sara... São quanto? 130. 130 130, deputados. muito bem. Fora os jornalistas. Cada escola leva um Ah, jornalista. Porque é aluno ou... É um aluno. Nós um também aluno? levamos um aluno. Sim, muito bem. E então, já estão a preparar o debate para a próxima semana? Cátia e Sara, Sim, como é que vai ser? Digam lá. principalmente o meu papel como deputada acaba por ser um papel de extrema análise, de preparação, porque nós temos que ir lá, no caso da minha comissão não ficou com o meu projeto de recomendação, portanto eu não irei explicar as medidas que acabámos todos por formar no processo no Parlamento Distrital, mas temos que analisar bem os outros projetos, saber quais são as medidas que queremos ver explicadas, aquelas que não concordamos ou que concordamos. E em relação àquilo que perguntou até à professora e à Sara sobre os jovens e a política, eu não gosto muito de ouvir quando dizem os jovens não gostam da política, porque eles não gostam, muitos não gostam porque não conhecem, porque é verdade que quem participa nesse tipo de eventos e de, Ganha endereço, não é? Ganha logo, ganha consciência política e a partir daí... Às vezes essencial. os exemplos também que nós conhecemos da política não são os melhores. Exato, também, exato, não a é? informação que Embora passa. não sejam gerais e universais. Muito bem, então, Sara, uma última mensagem que quero deixar ficar nesta conversa? É sobre o Parlamento? Sim, sobre aquilo que vai fazer. Sobre o que eu vou fazer. Bem, acho que vai ser uma experiência única. Eu já estou no 12º ano, não vou ter a oportunidade de fazer isto outra vez. E este ano tem sido realmente um ano cheio de experiências com o Parlamento dos Jovens, que vai acabar com a cereja no topo do bolo. Muito bem, já estamos em maio, não é? Estamos a acabar. E temos 2 meninas que querem seguir a economia, não é? Portanto, é esse o vosso grande objetivo. Eu quero agradecer a vossa presença neste programa e que corra tudo bem na próxima semana e que, enfim, acima de tudo participem, não é? Como cidadãs neste país. Alguma mensagem final que queira deixar ficar, professora? Eu quero agradecer a elas, são excepcionais, a sério. Acho que não vou esquecer delas. Ok. Muito obrigado então e muito boa tarde. 106.3 Rocha e Filhos.